E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, agora com o sistema linfático. Paralelamente aos vasos sanguíneos, temos um circuito de vasos e outros órgãos que compreende o que chamamos de sistema linfático. O sistema linfático é uma via acessória e drena o excesso de líquido contido no interstício que o capilar sanguíneo não consegue reabsorver. Como veremos ao fim do percurso, esse excesso de líquido será reabsorvido de volta pelo circuito sanguíneo, mas já nas veias e não nos capilares sanguíneos. Observe que o espaço entre as células endoteliais do capilar linfático é maior que dos capilares sanguíneos, permitindo assim a passagem de grandes substâncias como proteínas e os lipídios ingeridos, que chegam no intestino e também são absorvidos pelo sistema linfático. Entram também pelo sistema linfático as bactérias, que são relativamente grandes. O espaço entre as células do endotélio linfático é maior devido à sua estrutura especial. Observe que as células se sobrepõem uma à outra, com o auxílio de filamentos de ancoragem fixados ao tecido conjuntivo próximo, funcionando como uma espécie de válvula. O líquido intersticial pressiona a válvula, fluindo para dentro do capilar linfático, e uma vez dentro, a válvula se fecha impedindo o refluxo. O líquido intersticial, ao adentrar o capilar linfático, ganha o nome de linfa. Não temos um coração para impulsionar a linfa pelos vasos linfáticos, mas temos um mecanismo, uma bomba linfática para continuar drenando essa linfa pelo vaso. Como que funciona? Tanto nos capilares linfáticos como nos vasos linfáticos de maior calibre, há válvulas internas, similares àquelas válvulas presentes nas veias. Quando a linfa preenche os segmentos, ocorre uma contração isolada do mesmo, e o líquido é bombeado pela válvula para o segmento linfático seguinte, e assim sucessivamente. Temos outros fatores que também ajudam no bombeamento. Assim como a circulação sanguínea venosa, a atividade física é muito importante, pois a movimentação das partes do corpo, contrações musculares e até a compressão de objetos externos sobre os tecidos aumentam o fluxo linfático de 10 a 30 vezes. Além da bomba linfática, se houver um acúmulo de líquido fora do normal no interstício, ou seja, se a pressão aumentar saindo do negativo indo para pressões positivas, isso contribui também para o aumento da intensidade do fluxo linfático. Focando agora ao percurso da linfa, a bomba linfática movimenta a linfa dos capilares que se iniciam com fundo cego e vão se unindo até formarem vasos de calibre maior, similares às veias. Ao longo de todo o trajeto desses vasos linfáticos, temos estruturas chamadas linfonodos. O vaso linfático que chega ao linfonodo é um vaso linfático aferente e o que sai é um vaso eferente. Falando do linfonodo, tem formato semelhante a um feijão e está intimamente ligado ao sistema imune, de defesa do corpo, pois atua como um órgão filtrador da linfa. Ele possui e produz alguns tipos de leucócitos, as famosas células brancas de defesa. Com isso, a linfa chega pelos vasos aferentes e as partículas estranhas, como as bactérias, fungos e vírus, são retidos ali e destruídos. E a linfa pode, portanto, prosseguir através dos vasos eferentes, que saem pelo hilo do linfonodo. Alguns linfonodos podem ser palpados facilmente pela mão conforme a imagem. Quando ocorre uma infecção ou inflamação, os grupos de linfonodos que recebem a linfa desse local podem ser sobrecarregados e aumentam de tamanho, ficando sensíveis ou dolorosos. Essa condição se chama linfadenite, conhecida popularmente como íngua. Voltando ao nosso percurso, os vasos linfáticos repletos de linfonodos vão se unindo, formando por fim os últimos e grandes tubos linfáticos, o duto torácico e o duto linfático direito. Veja que o duto torácico recebe toda a linfa proveniente dos vasos linfáticos da região dos membros inferiores, abdômen,
metade esquerda do tórax, metade esquerda do pescoço, metade esquerda da cabeça e do membro superior esquerdo. Já o duto linfático direito, ele conduz a linfa proveniente apenas do membro superior direito, metade direita do tórax, metade direita do pescoço e da cabeça. Veja que o trajeto, enfim, termina com os dois dutos devolvendo a linfa para a circulação venosa do sangue através da junção direita e esquerda da veia subclávia com a veia jugular. O sistema linfático possui outros importantes órgãos e estruturas conforme segue. O baço é o maior órgão do sistema linfático, localizado na lateral superior esquerda da cavidade abdominal, abaixo do diafragma. É o único órgão interposto na circulação sanguínea, sendo, portanto, um reservatório de eritrócitos, as células vermelhas do sangue, sendo que durante o período de gestação ele até produz elas. Além de armazenar, ele também limpa o sangue, destruindo as células sanguíneas velhas e disponibilizando os nutrientes para o fígado produzir novos eritrócitos. Também tem forte relação com o sistema imunológico, produzindo, armazenando e maturando alguns tipos de leucócitos e anticorpos. Portanto, o baço atua ativamente contra agentes infecciosos, com as células de defesa destruindo esses corpos estranhos, entre eles bactérias, vírus, fungos, etc. Assim como o linfonodo, em muitos processos infecciosos, o baço também cresce de tamanho, realizando essa limpeza com maior eficiência. Vamos agora falar de outro órgão do sistema linfático, que é o timo, localizado entre os pulmões, na frente do coração. Ele também atua na defesa do corpo, com a produção de algumas células de defesa. Mas uma função muito importante a ser lembrada aqui é a maturação de um tipo específico de leucócito, que tem origem na medula óssea, os linfócitos T. Inclusive esse T simboliza essa função do timo, que é maturar os linfócitos através da liberação do hormônio timosina. A maior parte da maturação é antes do nascimento e durante alguns meses após o nascimento, e as células maturadas vão para todo o sistema linfático. Por último, temos tecidos linfóides chamados de tonsilas, que para melhor visualização, observe a cabeça em corte sagital. São elas as tonsilas tubárias, linguais e os mais conhecidos exemplos que são as duas tonsilas palatinas, popularmente conhecidas como amígdalas, que devido aí ao corte sagital visualizamos apenas uma, e as tonsilas faríngeas, conhecidas como adenoides, todas também envolvidas com a defesa do organismo e com a produção de células de defesa. Como estão expostas ao meio ambiente, em contato com o ar e o alimento ingerido, representa a primeira defesa do organismo. Assim como outras estruturas citadas, ao combater infecções, também aumentam de tamanho. E na infância aumentam ainda mais, pois atuam no mecanismo de formação da imunidade. Em alguns casos de hipertrofia crônica e frequente das tonsilas, é recomendado pelo médico a remoção cirúrgica. Cabe ressaltar que, assim como o timo, conforme a pessoa vai crescendo, esses órgãos sofrem diminuição de sua atividade e, consequentemente, seu tamanho. Para encerrar, voltando ao papo de remoção cirúrgica, ainda que com algumas limitações, a pessoa também sobrevive sem o baço, pois outras estruturas linfóides, como os linfonodos e as tonsilas, assumem um papel do baço quanto à imunidade e a destruição de células sanguíneas é assumida pelo fígado e pela medula óssea vermelha. Mesma coisa para o timo, que pode ser removido após o período de maturação das células T, tendo funções absorvidas por outros órgãos linfóides. Porém, em todos os casos, a retirada deve ser a última opção, tendo em vista que a falta do baço, por exemplo, deixa o sistema imunológico debilitado, sendo necessário o acompanhamento periódico do paciente e a utilização de vacinas extras, por exemplo. Pessoal, eu procurei não aprofundar a parte de defesa do organismo,
pois eu tratarei exclusivamente desse assunto no próximo vídeo, que será sobre o sistema imune. Grande abraço e me ajuda se inscrevendo no canal. Obrigado aí por assistir.